Darknet. Hã? Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e quantificação do consumo de açúcar. A fermentação do caldo de cana foi realizada com o micro-organismo Saccharomyces cerevisiae. A Saccharomyces é conhecida como uma levedura onipresente com cepas naturais encontradas em plantas, animais, solos e ambientes aquáticos. O micro-organismo é a levedura mais utilizada na fabricação de alimentos fermentados. É usado na produção de vinhos, pães e bebidas alcoólicas. A Saccharomyces desenvolve um papel fundamental na elaboração dos produtos a partir de um processo fermentativo. Nesse processo, as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol e gás carbônico e outros componentes. Esses produtos atuam na modificação das características físico-química e sensorial dos alimentos. Foi realizado também o manuseio do espectrofotômetro, que foi utilizado para medir o nível de açúcar das amostras, e também o consumo de açúcar em amostras quantificadas. A produção de etanol, tendo como a cana-de-açúcar de matéria-prima, ela é sustentável, pois é obtida de fontes renováveis e que podem ser destinadas para diversos fatores, como combustível, que é gerado etanol, que ajuda a indústria automobilística, e também podem ser produzidos bebidas e alimentos, como pães, vinhos, bebidas alcoólicas, dentre outros. E uma curiosidade da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima da qual nós utilizamos para o nosso projeto, é que dentre todas as matérias-primas do etanol presentes na natureza, a cana-de-açúcar é a mais simples e produtiva. A produtividade média de geração de etanol por hectare de cana chega em média de 7.500 litros, enquanto a mesma área de milho, principal matéria-prima do combustível produzido por fermentação nos Estados Unidos, produz 3.000 litros de combustível. A produção do etanol foi dividida em duas etapas, a fermentação e a destilação. A fermentação foi realizada por cerca de 2 dias e 12 horas, onde o micro-organismo Saccharomyces ficou reagindo no caldo de cana. Após todo o processo de fermentação, foi realizada uma filtração e logo após a destilação do produto, onde foi o resultado o álcool. Foi utilizada a destilação simples com o objetivo de separar o álcool dos outros componentes presentes na amostra, para poder ter uma maior pureza do produto. No nosso trabalho, para a gente fazer a quantificação de açúcar presente em cada amostra de garapa fermentada, utilizamos o método DNS. O nome desse reagente é o ácido dinotril salicílico, que identifica os açúcares redutores. Na garapa, ele contém a sacarose, que não é quantificada por esse método. Portanto, deve-se fazer a hidrólise do disacarídeo em 2 monossacarídeos, sendo a glicose e a frutose. Durante esse processo, é verificada a cor mais intensa nas amostras mais concentradas. Dessa forma, é vista a graduação de cor do vermelho para o laranja e o amarelo. A partir do método anterior, é feita a leitura da absorvância da glicose presente nas amostras utilizando o espectrofotômetro, sendo um aparelho que emite um feixe de luz com determinado comprimento de onda pré-determinado e medindo a absortividade molar da solução presente na cubeta inserida no aparelho. Para verificar se as amostras inseridas apresentam maiores ou menores concentrações de glicose, seguimos a lei de Lambert, que determina a concentração da solução de acordo com a quantidade de energia que é detectada. Dessa forma, quanto maior a absorvância medida, maior é a concentração da amostra. Agora falando um pouco sobre a metodologia da nossa PS, inicialmente nós colocamos 2 elemairs para fermentar. No primeiro elemar a gente colocou 1,2 litros de garapa com 18 gramas de Saccharomyces cerevisiae e foi deixado fermentar por 2 dias e 12 horas mais ou menos.
E no segundo recipiente, a gente colocou 0,5 litros de garapa com 7,5 de gramas de Saccharomyces cerevisiae e foi deixado fermentar por 2 dias e 12 horas. Nós separamos os recipientes porque o primeiro recipiente a gente vai usar para destilação e o segundo recipiente nós vamos utilizar para retirar as alíquotas e fazer as análises das amostras. Analisando o primeiro recipiente, é notável a diferença entre o seu estado inicial e após 12 horas e depois após 2 dias e 12 horas. Seu estado inicial possui uma cor mais escura devido à cor da garapa. Após as 12 horas dá para ver que ele está meio que fermentando, então ele possui uma cor mais clara por causa da Saccharomyces cerevisiae, dá até para ver umas bolinhas dos frascos. E após 2 dias e 12 horas dá para ver uma decantação em que o fermento que sobrou fica no fundo e o que está em cima é o etanol, para que vai ser destilado mais tarde. Ainda no primeiro recipiente, para fazer a destilação, antes mesmo precisou fazer a filtração da amostra para poder obter uma solução mais limpa. E em seguida foi feita a destilação para obter o etanol. A destilação foi incompleta devido à falta de tempo no laboratório que a gente tinha para poder fazer a destilação. Então, ao invés de destilarmos 1,2 litros de garapa, a gente só conseguiu destilar 850 ml da solução. E ela foi mantida por 2 horas em processo de destilação em uma temperatura entre 80 e 90 graus. E no final obteve-se 80 ml de etanol. Já no segundo recipiente, primeiramente foram retiradas alíquotas. Foram retiradas 15 amostras de mais ou menos entre 10 e 15 ml cada e elas foram congeladas a cada 6 horas. Agora falando um pouco sobre o método DNS, existem várias etapas. Primeiramente, descongelamos as alíquotas em banho-maria. Após isso, centrifugamos para tirar o excesso de células. Diluímos a amostra de 1 ml para 1 ml, de 1 ml da amostra para 1 ml de água destilada. Fazemos a hidrólise com HCl 2 molares. Aquecemos e neutralizamos com hidróxido de sódio. Após isso, aplicamos o reagente DNS, aquecemos em banho-maria por 5 minutos, aplicamos o tartarato duplo de sódio e potássio e fazemos a leitura de absorbância a 540 nanômetros. Agora falando um pouco sobre a curva padrão de glicose, obtivemos a curva pela professora doutora Patrícia Schacker. Podemos observar a curva abaixo, que é uma reta que gera a equação y é igual a 0,857x mais 0,0451. Com esse número, podemos observar a taxa de absorbância e a concentração de glicose. Para a leitura de absorbância e cálculo da concentração de glicose, pode-se observar que quanto mais o tempo passa, menor é a concentração de glicose e a absorbância cai drasticamente. Para obter o valor da concentração de glicose, é necessário substituir o valor da absorbância no x da equação e o resultado é a concentração em grama por litro. Além disso, as absorbâncias foram medidas com o auxílio do espectrofotômetro. É notável ver como a glicose foi consumida em tão pouco tempo e o processo fermentativo foi concluído tão rápido. Nesse gráfico da concentração de açúcar em função do tempo, pode-se observar que o maior consumo de açúcar pela Saccharomyces cerevisiae é entre 10 e 20 horas. Agradecemos a atenção e esse trabalho foi feito pelos alunos Guilherme Azenha, João da Ré, Luana Scharf e Luísa Leite. Até a próxima!